Olá, já estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nesse enlace virtual, para a conversa que encerra o evento de comemoração dos 10 anos da Escola de Letras da Unirio. Esta mesa, que é Políticas da Imaginação, Tempos Impossíveis. Agradecemos a Ana Carolina Coelho, Cristina Rigoni, digo em nome desses professores todos, Ana Carolina Coelho, Cristina Rigoni, eu, Júlia, e Manuel Ricardo de Lima, que são professores desse departamento, aos professores organizadores pelo empenho, ao Marcelo dos Santos, a Mazé Lemos, mesmo nesse momento que tomamos como um tempo impossível, de montar algo que, de alguma maneira, tenta propor algum sentido de existência política ao conceito de universidade pública que ainda temos no Brasil, entre ensino, pesquisa e extensão. Agradecemos igualmente a nossas convidadas e o nosso convidado, a professora doutora Júlia Lopes, que é professora de Filosofia Social da Universidade Santa Úrsula, a USU, com pesquisa acerca das relações entre o comum, a comunidade, leitura, literatura e arte brasileira e portuguesa. Agradecemos também a professora doutora Glenda Mello, que é professora da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, com pesquisa a partir de práticas identitárias, raça, gênero, sexualidade e discurso, e membro da AILA, International Applied Linguistics Association, e também ao professor doutor Davi Pessoa, professor de literatura italiana na UERJ, com alguns livros publicados, e tradutor de autores que são fundamentais, como, por exemplo, Elza Morante, Susana Matti, Giorgio Agamben, Franco Rella, Mário Perniola, Pier Paolo Pasolini, entre alguns outros. Rapidamente, queremos dizer alguma coisa acerca do assunto e do que projetamos também para esse momento, a partir do título sugerido. Eu, Ana Carolina, Davi, Júlia e Manuel fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa cadastrado na Unirio e no CNPq, que é o grupo Linguagens, Artes e Política. A Cristina e o Manuel trabalham juntos aqui desde os primeiros movimentos da Escola de Letras e estiveram um tempo também juntos à frente do PIBID. A Glenda é uma parceira da escola e tem sido também uma parceira de trabalho e enfrentamentos. Assim, consideramos que é o esforço de trabalho, de trabalharmos conjuntamente, num processo radical de partilha e escuta, logo de uma conversa aberta sem partição, por escolhas afins e com muito acolhimento, a partir de nossos interesses, nossas pesquisas, estudos, como cada uma e cada um pensa em suas modulações singulares, díspares e diferidas. O mais forte legado de uma ideia de universidade pública e para uma universidade pública. Importante lembrar que, numa conferência recente, acerca dos impasses entre a universidade pública e a pandemia da Covid-19 no Brasil, são agora mais de 90 mil mortes e mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas, com uma naturalização absurda e sem nenhuma possibilidade de que nós aqui tenhamos qualquer perspectiva de que as coisas mudem a médio prazo. Bom, mas retomando, nessa conferência, o professor e crítico argentino, brasileiro, como ele gosta de ser chamado, Raul Antelo, se pergunta qual é a universidade atual, a que supostamente temos, e mais prioritariamente, a que supostamente somos. Importante lembrar também que atual não é aquilo que acontece no presente, mas é aquilo que atua e promete, e que é muito mais uma consciência da dimensão histórica do presente.
O factual é que é esterilizante, superficial, e que faz, por sua vez, no Estado laico e numa universidade laica, proliferar as superstições e os esoterismos, constituindo praticamente uma teologia institucional do capitalismo. Assim, Raul Antelo diz que o pacto social entre a sociedade e a universidade mudou, principalmente porque a classe dominante agora é uma, do próprio Raul, é uma oligarquia tecnosensível global, muito maleável, que já não forma indivíduos para o trabalho, mas limita-se a conferir títulos para o muito restrito mercado de empregos, cada vez mais precários e menos remunerados. Ora, o conflito das interpretações, a ironia, o distanciamento crítico eram justamente a bagagem da universidade moderna, fiadores tanto da aliança meramente contingente e hoje absolutamente ultrapassada entre humanismo e universidade. E aí está, nos parece, o ponto essencial do que ele aponta como um problema basicamente insuperável diante do fosso social que a pandemia evidenciou de vez e que certamente evidenciará mais ainda a cada prazo insuperável do vírus alastrado e da doença. E prossegue dizendo, Raul Antelo, a atual desagregação do espaço universitário ensaia, então, novos laços, virtuais, porém imateriais, em que prima, como diz Fabian Ludenia, por uma agregação sem coesão e por uma conexão sem comunidade. De outro modo, uma reprodução que vem como ameaça, porque a violência que mantém o direito é uma violência que ameaça, como disse Walter Benjamin. Ou estamos todos em perigo, como denunciava Pasolini poucas horas antes de ser assassinado. Ou seja, estamos todas e todos pensando ainda com relativa insuficiência do que imaginamos dizer acerca de políticas da imaginação em tempos impossíveis, diante de circunstâncias tão terríveis e desoladoras, até porque estamos também cada vez mais estupefatos e inseguros quanto ao nosso futuro como pessoas, universidade e país. Mas, por outro lado, tentando ter algum horizonte permeável e poroso à força política que a imaginação engendra e pode engendrar diante desses tempos, quando toda a dimensão da vida é medida por uma jurisprudência violenta, ameaçadora, irresoluta e irresponsável da lei, que, por sua vez, desmantela a aventura do pensamento e a possibilidade de utopia, produzindo uma burocratização do amanhã. Ainda mais se entendemos utopia como uma interdição severa no presente, uma atualização dos agoras. Tentamos, assim e aqui, esticar a conversa, nos colocando à disposição de uma escuta de nossos colegas, também amigos e amigas, para que possamos, de algum modo, nos aproximar daquilo que Paulo Freire propõe como inédito viável, a partir de uma agregação coesa e forte, e de conexões, mínimas que sejam, com muito respeito e algum comum à vista. E assinamos conjuntamente essa pequena apresentação, Ana Carolina Coelho, Cristina Rigoni, Júlia Studart, eu e Manuel Ricardo de Lima. Sejam bem-vindos, que nós tenhamos um bom encontro, e aí eu convido a Júlia Lopes para começar essa conversa. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. A gente tá numa... Eu não vejo os comentários, mas, enfim, boa noite para todo mundo e agradecer a Júlia, ao Manuel, a Cristina e a Ana Carolina
pelo convite para estar aqui tentando fazer alguma costura, né, de todas essas questões que a Júlia apresentou e que trouxe, e que são tão urgentes, né, são tão importantes para a gente pensar nesse momento, e que foram, de um modo ou de outro, também intensificados com essa pandemia que a gente está vivendo. Eu vou tentar, e aí, quando eu fiquei pensando o que conversar aqui com vocês, e também, né, pensando um pouco que nessa mesa também estão Glenda e Davi, tentar lançar algumas perguntas para ver se a gente consegue fazer uma conversa. E nesse processo, eu fiquei pensando como é que apresentaria a questão que, nesse momento, me interessa muito e que acredito que tem muito a ver com as políticas da imaginação, que é a questão da leitura. Eu acabei de me debruçar numa tese de doutorado sobre essa questão, a partir da Maria Gabriela Liansol, que dedicou a vida, né, para a escrita e para a leitura. E aí, nesse processo, olha só, conversando com ela, lembrando das articulações que ela trazia, eu me deparei de novo, mais uma vez, e a gente está diante das questões, né, de forma recorrente, as questões vão se apresentando de novo para a gente, e vi e revi, apareceu de novo, uma questão da Liansol que é sobre a escrita como o real em que se entra, a leitura também como o real em que se entra. Ela diz o seguinte: quando se escreve, só importa saber em qual real se entra e se há técnica adequada para abrir caminho a outros. E aí, nesse sentido, para mim, a políticas da imaginação conversa diretamente com esse real, porque de uma forma, em questão da leitura, o real em que se entra, né, a gente pode pensar assim, um lugar em que se entra, essa imagem eu acho curiosa e ao mesmo tempo faz muito sentido numa discussão com a Liansol, mas esse real que vem com a leitura, pela leitura e na leitura, tem muito a ver com o que a gente pretende também discutir com relação à universidade, ao estar junto com o processo formativo de muitas pessoas. Então, nesse sentido, me parece que a Liansol atualiza essa proposta conjunta que a Júlia, né, apresentou, e tá, junto com ela o Manuel, a Cristina e a Ana Carolina. Então, que nessa abertura, né, que as políticas da imaginação são também esse real, né, que se instaura com a escrita e na escrita. Então, me pareceu que a proposta da mesa tinha uma conexão com a discussão que a Liansol trazia, e, ao mesmo tempo, se expande, né, a gente acaba se expandindo para outras aproximações que tem a ver com a minha atuação como professora na Universidade Santa Úrsula, como a Júlia falou. Quando eu entrei na USU, a proposta era de trabalhar com filosofia social. A minha formação não é de filosofia, eu atravessei a faculdade de comunicação, estava no mestrado em artes e passei doutorado, né, estava no doutorado em literatura, e isso interessou muito a escola nessa época da seleção, né, que estava no processo, por conta dessa possibilidade de leituras de algumas questões pelo atravessamento desses outros campos. E aí a escola trabalha nesse sentido, né? A escola tem essa intenção de trazer para dentro essa quebra dessas caixinhas que a gente aprende na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, então, pelo qual as pessoas fazem essa formação, né, essa formação que tem tão enrijecido essas caixinhas do pensamento. A gente sabe que isso veio no Brasil, principalmente com a ditadura, né, antes disso as disciplinas se mesclavam mais, e a Escola de Arquitetura da Santa Úrsula tenta fazer isso, tenta fazer essa combinação, não sei se combinação, mas esse entrecruzamento de questões a partir de muitas áreas do pensamento. E aí,
para falar um pouco melhor sobre isso, eu vou contar para vocês um pouquinho como é o programa, o projeto pedagógico da gente. A Universidade de Santa Úrsula foi criada, né, ela é particular ainda hoje, foi criada pelas ursulinas para acolher mulheres que não faziam parte, não conseguiam fazer parte de outras faculdades, nos anos 40. Nos anos 70, passou a ser universidade, né, tinha outros cursos, e teve uma derrocada financeira no começo dos anos 2000. Essa recuperação veio pela compra da universidade por um grupo, e aí a gente já começa a entrar em questões que se apresentam para esse projeto pedagógico, então começa a entrar em disputa outras coisas que estão em jogo no projeto pedagógico, mas o projeto pedagógico é essa disputa de um outro real, esse real em que a gente intenciona a partir de uma fabulação, a partir de uma política da imaginação, daquilo que a gente entende como o que podemos fazer enquanto estamos fazendo, né? O que a gente pode imaginar, pensar no processo de imaginação e de pensamento com os outros, na escola. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá falhando? Tá bem? Sim. Então, tem aspectos desse projeto pedagógico, ou seja, que estão no universo da escrita e que se apresenta nesse cotidiano da escola, que a gente tenta fazer esse outro real. Então, tem algumas frases no próprio projeto que eu acho que são importantes de lembrar, de trazer para vocês, que tem a ver com essa política da imaginação, ou seja, construir na diferença, né, isso está explícito no projeto, a gente tem essa vontade de trazer e de acolher, de novo, é sempre uma disputa, não é tão simples, né, essa dedicação, mas é um projeto em que a gente acredita e que cotidianamente a gente se debruça. E tem uma outra frase que eu acho que tem muito importante. Parou aí? Tá indo? Parou aqui para mim, não, voltou. Que no próprio projeto está escrito que é para caotizar as bases das disciplinas. Então, o projeto tem essa intenção de ser integrado e horizontalizado, o mais integrado e mais horizontal possível, porque já no seu projeto, ou seja, já no que anuncia, né, no que se intenciona, está colocado esse entrecruzamento, essa caotização, da mistura mesmo, de viver na diferença e com a diferença dentro da escola. E um outro aspecto que a gente também traz como que a gente tenta, né, instaurar e colocar como experiência de escola, é o acolhimento dessa formação tão diversa que tem no país. Então, o projeto intenciona, né, coloca aqui, instaurar visões mais atentas às cosmovisões indígenas, ameríndias, afro-brasileiras e femininas, a fim de ratificar a aposta no corpo, nas sensações, na terra como uma entidade com a qual temos laços familiares. A gente pensa um projeto pedagógico que não está dissociado dessa formulação de mundo, que é muito mais viva, né, do que a herança, não, enfim, mas é muito mais complexa do que essa herança europeia, então a gente tenta abraçar essas outras, tenta trazer para perto na formação essas outras visões de mundo, essas outras cosmovisões, e pensar que a arquitetura, como a literatura, fazem parte do nosso cotidiano, estão no nosso cotidiano, e não são um luxo, né? A gente pensa que dedicar-se à leitura, ou pensar o próprio habitar, né, o seu habitat, o seu espaço, ou dos lugares que você caminha, dos lugares pelos quais passamos, seria algo que tivesse para além de uma possibilidade, ou algo elitista, quando, na verdade, a gente está o tempo inteiro atravessado pelas disputas e pelas batalhas
no próprio espaço. A pandemia, inclusive, intensificou isso de uma forma mais evidente, né, deixou ainda mais evidente. E aí, na escola, a gente tem esse processo de formação que tenta colocar as muitas formulações de vida, as muitas existências na formação do aluno e da aluna. Então, a gente tem um projeto que está dividido mais ou menos assim, em 3 ciclos. O primeiro ciclo são os 3 primeiros períodos, e aí a gente tem essas aulas de filosofia, de novo. A intenção não é exatamente pensar sobre uma história da filosofia ou sobre a sistematização do pensamento de determinado autor, determinada autora, mas pensar junto com os estudantes e as estudantes na formulação de perguntas. A ideia é que a gente consiga trazer ou instaurar essas perguntas, né? Pensar a partir de perguntas e direcionar essas perguntas para a experiência. Então, esses 3 ciclos, nos primeiros 3 períodos, eles têm também aula de expressão corporal, então movimenta o corpo, e depois passam para uma segunda etapa, um segundo ciclo, em que o material é que vai orientar a formação e o gesto projetual. Então, como é que isso funciona? A gente tem uma série de ateliês. Normalmente, o que acontece com as escolas de arquitetura, né? Voltar aqui um pouquinho para situar melhor, que a gente está numa escola de letras, né? Mas aí, como é que se situa a escola de arquitetura? O que acontece é que as edificações são pensadas, os projetos são pensados a partir de programas. Então, se você tem uma estrutura hospitalar, é um determinado programa, se você tem uma escola, é outro programa, se você tem uma residência, é um outro programa. Então, nas escolas de arquitetura, ou você está diante dos programas, ou você está diante das edificações. De grosso modo, falando, é um pouco desse modo. Na escola da USU, né, lá na nossa escola, a gente tenta fazer com que o material seja o ponto de discussão, de debate, de formulação do projeto. Então, ao invés de pensar na finalidade, a gente pensa no processo projetual, né, o processo que leva até o projeto, que seria a planta, né, que é quando a gente vai ver, às vezes, apartamento para alugar, ou para comprar, a gente observa de cima, aquela visão de cima, que a gente chama planta. Tem os cortes também, que são, é como se a gente tivesse uma visão perpendicular às edificações, os cortes, os noles, os mapas. Então, isso tudo, todos esses instrumentos, eles fazem parte, né, essa técnica, e aí lembrando de novo a Lençol, né, resta saber se há técnica adequada para abrir caminho a outros reais. Então, é um aspecto técnico, né, das construções desses instrumentos, mas que estão diante de uma outra perspectiva, não mais a perspectiva do programa, mas a perspectiva do corpo e da experiência no espaço. E aí é uma das questões que a gente trabalha muito nesses 3 primeiros períodos, que seria como habitar, como estar no espaço. Que espaço, inclusive, é esse, né? No primeiro período, a gente também trabalha com agendas, né? São questões que orientam, que cruzam, atravessam as disciplinas. Então, quando a gente está no primeiro período, a gente trabalha ambiente. E aí, que ambiente é esse em que a gente vive? Não exatamente o edificado, mas esse histórico, esse ambiente social, econômico, tão plural que é o nosso país, enfim, entrando também sem essa limitação territorial, né, sem essa limitação do mapa. Então, a gente pensa ambiente nesse primeiro período. No segundo, vem a questão social. Então, a gente vai o tempo inteiro se voltar para as relações sociais. No terceiro período, a agenda chama habitar. Então, vai se pensar também em que espaço se habita. Esses 3 primeiros períodos, eles preparam o estudante e a estudante para entrar nessa formulação dos materiais, que a partir dos materiais, na formulação do projeto a partir dos materiais, que vem no segundo ciclo.
Então, a gente tem ateliê terra, ateliê madeira, ateliê concreto. Os alunos e as alunas manipulam, né, manuseiam esses materiais e aprendem com eles. E, nesse sentido, a gente elabora essas políticas da imaginação, né, a gente prepara esse real, a gente pensa junto com esse real possível de uma outra existência. Eu acho que vale lembrar, vale falar um pouco assim, sobre o Ateliê Terra, que eu também ministro uma disciplina no Ateliê Terra, em que esse material, a terra, que é tão abundante no país, cujas técnicas são tão conhecidas por serem tão antigas, é um material que fica, não em segundo plano, mas incrivelmente invisibilizado, porque não existe, aí esse ano saiu uma primeira norma em relação a isso, mas não existem normas jurídicas que pensem a construção com terra. Então, isso inviabiliza, por exemplo, políticas públicas de construção com terra. Muitos dos nossos espaços, né, no Brasil afora, poderia se beneficiar com essas políticas públicas de construções coletivas, de construções de novas habitações, mas que por falta dessas normas, dessas legislações, ela acaba sendo abafada, enfim, silenciada, diminuída. Então, nesse sentido, a gente trabalha não só numa perspectiva de pensar a terra, pensar a construção, né, das políticas com a terra, mas também pela via de uma viabilização do projeto um projeto de política pública mesmo. Então, já foram 20 minutos, desculpa, gente. Então, essa escola pensa nessa extrapolação da política, dessas políticas da imaginação, nessa formulação de um real em que a gente pode pensar uma outra arquitetura, e aí a gente passa uma outra leitura também de mundo junto com isso, e acaba movimentando, né, outras relações com esses materiais e com a terra. E aí, para finalizar, desculpa se eu passei aí um pouquinho de tempo, estava meio desconectada do telefone. Eu acho que vale também dizer um pouquinho como é que a gente está experimentando as aulas remotas nesse momento de pandemia, né? Como eu disse para vocês, existe essa disputa, né, do que o projeto, do que o escrito e do que a leitura propõe e o cotidiano, do que a gente enfrenta junto com a chegada dos estudantes, junto com as possibilidades desses estudantes. Então, essa disputa, né, por estarmos numa escola particular, nos coloca questões da ordem da imediatez, né, do imediato, que talvez a Escola de Letras, que comemora, né, esse mês 10 anos, e que é uma celebração, né, é importante fazer essa celebração de uma escola, que vocês talvez não se deparem ainda. Vocês estão aí diante de outros problemas, mas lá a gente tem o problema de que é ter a obrigação, né, ter essa imposição das aulas remotas. Continuar essas aulas tem sido muito doloroso, tem sido pantanoso, né, como se atravessasse um pântano. Tem sido esquisito, porque a mediação da tela impede um tanto de trocas que fazem a sala de aula. Então, o que a gente está experimentando agora tem sido um tanto diferente do que a gente experimentava nesse cotidiano. É como se as políticas da imaginação tivessem mais espaço para se expandir, para se espalhar. E aí fica ainda mais fácil, né, nesse processo, nesse momento de aulas remotas, fica ainda mais fácil escorregar para o conteudismo, para o que o Paulo Freire chama, né, de transmissão daquilo que a gente passa, como se o professor passasse algo para o aluno, né, como se a autonomia que a gente tanto estimula ficasse ainda mais restrita. Então, como a gente não tem essa opção de
parar e conseguir elaborar um outro processo, a gente tem enfrentado essas aulas remotas. Tem sido um cansaço, tem sido bem cansativo, tem sido bem difícil, mas de vez em quando acontece a troca, né? Essa troca aí se completa, mas de uma forma ainda um tanto precária, muito mais precária do que a gente costumava ter. Então, esse real que a gente propõe constituir com as políticas da imaginação, com a constituição de um outro espaço, pensando que espaço é esse que a gente está vivenciando, acaba ficando um tanto menos, a troca se enfraquece um tanto mais. Mas a gente está vindo nessa tentativa, né, tem sido um desafio que a gente está obrigada a enfrentar. É mais ou menos isso, eu acho que a gente pode interagir um pouquinho mais nas perguntas e, mais uma vez, desculpa ter passado do tempo. Obrigada. Olá, boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Ana Carolina, a Cristina, a Júlia e o Manuel pelo convite para conversar um pouquinho aqui. E quero agradecer ao Davi e à Júlia pela possibilidade de diálogo e de aprendizagem também. E com isso, antes de começar, eu quero parabenizar a Escola de Letras pelos seus 10 anos, o seu corpo docente, o seu corpo discente, principalmente nesses tempos impossíveis, difíceis e que estamos vivendo, né? Pensando no que a Júlia, vou pegar o finalzinho da fala dela, que ela disse, pensando no espaço em que estamos, que espaço é esse, eu quero fazer um link com esses tempos impossíveis. E esses tempos impossíveis, nesses tempos impossíveis, nós estamos nos deparando com discursos de misoginia, de machismo, de homofobia, de racismo, de transfobia, de classicismo e uma série de ismos que nos ferem, nos machucam e que nos fazem pensar no papel em que nós, docentes e universidade, temos na formação dos nossos alunos. Eu fiquei muito pensativa sobre o que eu iria falar nesse momento, eu tinha feito um outro caminho, mas eu decidi seguir uma outra estrada. E acho que nesse momento, e o que me levou a mudar foi justamente um pouco do que eu tenho visto, no que eu tenho estudado, que são os discursos ainda mais acirrados de ódio, de desrespeito. E tudo isso passa pela letras, porque a área de letras estuda a linguagem, estuda os discursos, estuda as ações performativas que fazemos com a linguagem. E eu quero fazer uma citação de uma professora Nilma Lino Gomes, em que ela diz que não há como compreender a questão da linguagem sem um recorte étnico-racial, de classe e de gênero. A linguagem está relacionada ao poder. Ela disse isso em 2016. E se nós formos observar os textos que circulam nas mídias sociais diversas, e hoje nós estamos dentro de um contexto online e offline, tudo muito misturado, nós nos deparamos com textos multimodais que circulam nessas mídias e, ao circular, eles vão naturalizando, sedimentando discursos, valores, crenças, ideologias e que muitos nos ferem. Pensando numa perspectiva de linguagem como ação, embasada em Austin, em Derrida, na Butler também, em Pennycook, que vão dizer que fazemos coisas com a linguagem, é no campo da linguística aplicada, da literatura, que nós podemos estudar as diversas coisas que fazemos com a linguagem. E vivendo nesses tempos tão difíceis que iniciaram não agora, mas há muito tempo, nós temos visto circular nas mídias sociais textos que colocam as pessoas como não legitimadas para serem pessoas. E pensando na outra face dessa linguagem, de um performativo que reforça discursos,
mas pensando na face da transformação, é também na linguagem que nós podemos desconstruir, desfazer, desinventar esses discursos que circulam e que nos ferem, transformando a vida social, as práticas sociais, contando outras narrativas em tempos tão duros e pandêmicos. Pode parecer utópico, pode parecer difícil, mas eu prefiro acreditar no poder que temos em e na linguagem de transformar esses tempos impossíveis, impossíveis para todos nós. E acredito que a educação linguística, a potência da linguagem, pode nos trazer um caminho, claro, não isolada, em sociedade, né? Com outros campos de saber, mas acho que o campo das letras, a área de letras, pode nos trazer um caminho, misturada com os estudos raciais, de gênero, de sexualidade, com a antropologia, com a sociologia, com esses outros conhecimentos que também tratam de linguagem, nós podemos talvez pensar em ter aí políticas de imaginação, colocando a educação linguística como um ponto importante para que possamos entender textos e discursos. E penso que nesses textos e discursos temos aí uma responsabilidade muito grande se pensarmos no poder que temos de agência. E apesar de estarmos em tempos tão difíceis em que vemos pessoas indígenas sendo descritas, construídas como quase humanas, mulheres sendo horrivelmente xingadas em contextos diversos no mundo online, pessoas trans tendo seus corpos linguisticamente e discursivamente agredidos, no momento em que temos uma permissão que vem de macro para micro, que nos autoriza, que parece nos autorizar a tratar essas vidas como menos vidas. A linguagem, isso tudo feito em linguagem, mas a linguagem também é aquela que nós podemos desconstruir tudo isso. E eu acredito também no poder da universidade, na ação, no papel da universidade pública, mas também da universidade particular, porque muitas das pessoas que vão para a sala de aula também saem das universidades particulares, né? E por isso que eu acho que é importante, dentro das universidades, vou tratar assim, a relevância de trazermos outras concepções de linguagem, porque a partir do momento que olhamos para a linguagem por concepções mais voltadas para o social, que constroem, que constituem, nós conseguimos entender que os sujeitos, as pessoas, nós que falamos, que enunciamos, que agimos por várias linguagens e recursos semióticos, temos sim uma responsabilidade com aquilo que dizemos e fazemos em linguagem, cujos efeitos são imprevisíveis, cujos efeitos são inimagináveis. E eu acredito que é dentro da universidade que nós, professores e alunos, funcionários, temos condições de compreender a importância, a relevância e o poder e a relação entre linguagem e poder, para que possamos contar outras narrativas, outras histórias, outros discursos, para que possamos fazer circular outros textos, para que possamos entextualizar outros textos que coloquem as pessoas, todas elas, brancas, negras, homens, trans, como vidas que importam. Eu acho que esse é um papel muito importante e que nos dias de hoje nós nos deparamos no mundo, num contexto online, em que algumas vidas valem menos e outras não. Se ligarmos, se pensarmos, por exemplo, no caso daquele americano, me falhou o nome dele agora, que foi violentamente assassinado pela polícia e gerou toda uma comoção, se pensarmos na ação que aqueles corpos fizeram ali, essas ações se repetem cotidianamente em formas de outros textos e de outros construídos por outros recursos semióticos também nas mídias sociais. A linguagem, com a linguagem, pela linguagem, na linguagem, nós temos sim a agência de desconstruir esses tempos impossíveis. Talvez eu esteja sendo muito utópica, mas eu acredito que dentro desses tempos impossíveis, nós ainda podemos resistir, queerizar, desinventar, quilombalizar
ou seja, contar outras narrativas, agir de formas diferentes também no discurso, para que esse discurso se repita e tenhamos aí valores, ideologias que circulem, e crenças também, que circulem por outros caminhos e que tornem essas vidas consideradas não vidas como vidas legitimadas e potentes. Se pensarmos na questão da periferia, e eu estou usando aqui um termo da periferia na perspectiva de Moita Lopes, a periferia ou aqueles corpos não considerados legitimados podem nos ensinar muito a como resistir em tempos difíceis. Se observarmos, por exemplo, os terreiros, se observarmos as comunidades, se observarmos espaços em que uma grande maioria sequer observa, vamos aprender com os vários textos que são produzidos ali, textos linguísticos, discursivos, corpóreos, multimodais, semióticos, várias outras ações possíveis para combatermos, para vivermos, para reconstruirmos esses tempos impossíveis. A pandemia tem trazido e tem deixado entre nós um fosso muito grande. Nós temos visto pessoas defendendo a volta do ensino, outras não defendendo, mas o que estamos fazendo com a linguagem e com as vidas quando queremos obrigar crianças a saírem de suas casas para irem às aulas? O que é aula nesse contexto de pandemia? O que é a vida nesse contexto de pandemia? O que vale? Então, acho que a universidade é um espaço para pensarmos o que vale, quem vale, de que modo vale. São pensamentos apenas, mas que na linguagem, pela linguagem, têm efeitos nas vidas, nos corpos que encontramos a todo momento. Estamos num contexto online e nos deparamos frequentemente com dores dos outros, mas também estamos nos deparando com muita resistência. E eu quero acreditar que nesses tempos impossíveis, logo nós tenhamos possibilidades de contar outras narrativas que valorizem as vidas, principalmente as vidas minoritárias. E a linguagem tem um papel muito importante, porque é nela que essas vidas são construídas, que essas vidas ganham legitimidade ou são deslegitimadas. E penso que a educação linguística e a educação discursiva, ela pode contribuir para construirmos e desnaturalizarmos discursos que ferem, para discursos que não ferem. Por fim, é uma fala pequena, mas que eu gostaria de ouvir os colegas, eu gostaria de pensar que esse momento em que estamos são momentos impossíveis, difíceis, mas que há sempre a possibilidade de rompermos com ele. E a universidade nos ajuda e pode nos ajudar a romper com ele quando ela passa a compreender esse contexto complexo, a dar voz a outras vidas e outros corpos tão silenciados. Quando ela passa a questionar esse viés neoliberal e capitalista em que ela tem se transformado. Quando ela produz conhecimento, ciências e subjetividades que não excluem os outros. E a área de letras é importantíssima nesse campo, porque a ela cabe estudar a linguagem. E eu finalizo por aqui. Glenda, muito obrigado pela belíssima fala, fala de força. Quando nós pensamos em chamá-la, não imaginávamos que seria diferente. E me lembrei muito da proposição do Pasolini também, ao dizer que é preciso anular qualquer poder para que nós possamos abrir espaço e abrir tempo para vozes que não podem falar. Então, é preciso anular qualquer poder, qualquer forma de poder. Então, isso é muito interessante. Até o poder que venha no contragolpe. Então, muito obrigado, foi maravilhoso. Não falei da fala da Júlia, mas aqui Júlia levantou aqui
por necessidades da casa, então foi lindo ouvir vocês duas até agora, tá? Muito obrigado mesmo, assim, muitíssimo. Davi Pessoa. Boa noite. Queria muito agradecer o convite, Mel, Júlia, Sturdet, Carol, Coelho, e dizer também que é uma alegria ouvi-las, estar aqui com vocês, também com a Júlia Lopes, com a Glenda, que eu não conhecia, com a Carla Miguelotti e com a Cristina Rigoni. Eu escrevi aqui um textinho de 4 páginas que passo diretamente à leitura para depois a gente abrir para uma conversa. Em primeiro lugar, eu coloco algumas questões. O quão estamos dispostos a sentir e não consentir, de dar consentimento, permitir, tolerar, alteridade ao nosso lado. O quão estamos dispostos com nossos corpos, visto que não há coragem que não passe pelo corpo, tal como nos ensinara, entre tantos, Michel Foucault, Simone Weil, Sueli Carneiro, Franz Fanon, Abdias do Nascimento, Lélia Gonçalves, Clóvis Moura, Amilcar Cabral, Antônio Gramsci, Pier Paolo Pasolini, Marielle Franco, Leone Ginsburg, por exemplo, a desativar estruturas colonialistas e fascistas, portanto, racistas, que se mantêm há séculos em nossa sociedade, que justamente para se perpetuarem, se utilizam diversas tecnologias de poder. O quão estamos dispostos a desativar os imperativos de uma autonomia que cria uma lei para si mesma, como universal, o quão estamos dispostos a dar um novo uso para os dispositivos que nos capturam a cada instante, mas sem cair no uso do mesmo, sem imaginação, que por sua vez é cooptado facilmente pelas estruturas do capitalismo, com seus cultos, sem sonho e sem piedade, culpabilizadores, como Walter Benjamin refletia um capitalismo como religião em 1921, o quão estamos dispostos a inoperar a função instrumental dos meios ditos de comunicação, que há tempos se utilizam da linguagem como ferramenta voltada a fins de poder específicos, seja de cunho econômico, político, jurídico. Milton Santos, geógrafo, grande geógrafo e pensador que nos deixou em 2001, no livro Por uma Outra Globalização, publicado por ele em 2000, pouco antes de falecer, dedicou muitos estudos à dupla tirania constante de nossa época, nossa época, a do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas, e ressaltava o papel verdadeiramente despótico da informação, ou seja, o fato de que o discurso midiático antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das ações humanas. E dizia ele ainda, e o que é transmitido à maioria da humanidade é uma informação manipulada, que em lugar de esclarecer, confunde. Falsificam-se os eventos, já que não é propriamente o fato que a mídia nos dá, mas uma interpretação. Assim, ele ainda continua, o evento já é entregue, maquiado ao leitor, ao ouvinte, ao espectador, e é também por isso que se produzem no mundo de hoje, simultaneamente, fábulas e mitos. A linguagem, como bem colocada pela Glenda, portanto, e no fim do século XX, apontava Milton Santos, ganha autonomia constituindo sua própria lei, e isso facilita a entronização de um subsistema ideológico, sem o qual a globalização não se explicaria. Em última análise, todas essas técnicas hegemônicas de poder alimentam o que Milton Santos cunhava enquanto termo globalitarismos, que, por sua vez, possuem uma imensa capacidade de capturar
tudo aquilo que se coloca como adversário, diferente de uma ética pragmática individualista. Michel Foucault, anos antes, em seu curso Nascimento da Biopolítica, iniciado em janeiro de 1979, expunha a seguinte reflexão, diz Foucault: o neoliberalismo atual, de 79, não é de maneira nenhuma, como se diz muitas vezes, a ressurgência, a recorrência de velhas formas de economia liberal, formuladas nos séculos XVIII e XIX, que o capitalismo atualmente reativaria por certo número de razões relacionadas tanto à sua impotência, às crises que ele atravessa, quanto a certo número de objetos políticos, ou mais ou menos locais e determinados. Na verdade, o que está em questão nesse liberalismo atual, quer se tome a forma alemã que evoco precisamente agora, quer se tome a forma americana do anarco. Acho que o Davi caiu, né? Como é que é? Agora a gente pode aguardar um pouquinho, né? Deixa eu ver se ele volta em alguns segundos. Olá, vocês estão me ouvindo? Caiu aqui. Pode continuar, Davi. Só volta um Caiu pouquinho. aqui. Tudo bem, a gente entendeu. São as quedas que a vida dá. Onde é que eu parei aí, Manuel? Você estava logo depois da referência a Michel Foucault. Mas você pode voltar um pouquinho para seguir. Tá. Então, como eu dizia, o Michel Foucault, ele, em seu curso de 79, Nascimento da Biopolítica, dizia a seguinte coisa: o neoliberalismo atual não é, de maneira nenhuma, como se diz muitas vezes, a ressurgência, a recorrência de velhas formas de economia liberal, formuladas nos séculos XVIII e XIX, que o capitalismo atualmente reativaria, por certo número de razões relacionadas tanto à sua impotência, às crises que ele atravessa, quanto a certo número de objetivos políticos ou mais ou menos locais e determinados. Na verdade, o que está em questão nesse neoliberalismo atual, quer se tome a forma alemã, que evoco precisamente agora, quer se tome a forma americana do anarcoliberalismo, é uma coisa muito mais importante. O que está em questão é saber se, efetivamente, uma economia de mercado pode servir de princípio, de forma e de modelo para um Estado de cujos efeitos, atualmente, à direita como à esquerda, por uma razão ou por outra, todo mundo desconfia. O jurista Silvio Almeida, no seu livro mais recente, Racismo Estrutural, publicado no ano passado, reativa toda essa discussão em torno do curso do Foucault. Diz o Silvio:
As mudanças socioeconômicas ocorridas a partir do século XIX impõem uma mudança significativa na concepção de soberania, que deixa de ser o poder de tirar a vida para ser o poder de controlá-la, de mantê-la e prolongá-la. A soberania torna-se o poder de suspensão da morte, de fazer viver e deixar morrer. O biopoder, como Foucault denomina este modo de exercício do poder sobre a vida, é cada vez mais disciplinar e regulamentador. Mas fica a questão, diz Silvio, se o poder do Estado se manifesta como tecnologia de sustentação e prolongamento da vida, o que tornaria possível o assassínio, a determinação da morte? Como exercer o poder da morte? Como exercer a função da morte no sistema político centrado no biopoder? Pergunta Silvio, retomando as questões de Michel Foucault. E diz ele ainda, é aí que o racismo exerce um papel central. Para Foucault, a emergência do biopoder inseriu o racismo como um mecanismo fundamental do poder do Estado, de tal modo que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite, em certas condições, não passe pelo racismo. As políticas, portanto, econômicas neoliberais, por alguns chamados de estados pós-democráticos, assim necessitam criar os meios de manutenção de seus interesses, contra toda e qualquer possibilidade de profanação, cujo gesto se encontra na abertura de um uso distinto do sintoma da repetição, geradora de comandos e violências. Nesse sentido, para impedir que a política ganhe uma dimensão mais criativa, participativa, decreativa, os estados gerenciados pela tirania do poder econômico tornam-se cada vez mais estados policiais e penais. Como bem ressaltou ainda Silvio Almeida durante uma conferência realizada no Seminário Nacional do Processo Penal e Democracia, ocorrida em setembro de 2019, ano passado, em Salvador, diz ele, o processo penal se torna indissociável da necropolítica em curso. Por quê? A necropolítica é um conceito indissociável de uma visão crítica da economia política, indissociável de uma visão crítica da teoria do Estado e da teoria do direito também, incluindo uma de suas ramificações, processo penal. O processo penal, portanto, não pode ser pensado sem uma crítica da teoria do Estado, da teoria geral do direito e da economia política, e também, poderíamos dizer, sem uma crítica em relação à questão da linguagem. O processo penal, conclui Silvio, é indissociável da necropolítica. A atualidade desta reflexão, e que logo nos faz pensar em Walter Benjamin, em 1921, no ensaio para uma crítica da violência, jamais perde sua atualidade, como bem a Júlia destacou no texto que vocês nos apresentaram. A violência que mantém o direito é uma violência que ameaça. No entanto, não deixemos de lado, além disso, o complemento da afirmação de Benjamin, quando ele diz, só que essa ameaça não deve ser interpretada no sentido de intimidação. Portanto, há um jogo aí. Caso pensemos nos discursos cínicos hoje em circulação, o significante democracia não desaparece, embora saibamos que a democracia tem sido asfixiada em muitos espaços, mas não em todos. Estejamos atentos aos gestos de grupos e de pensadoras e pensadores que buscam abrir espaço, com força alegre e rejuvenescedora, diante das ruínas, aquelas da antiguidade de nosso presente. Podemos, no entanto, nos perguntar se, em luta, conseguimos dar um novo uso aos dispositivos que nos captura, e se o capitalismo consegue, por cooptação, capturar nossas profanações, como profanar o improfanável? Esta me parece uma grande questão hoje. Para dar um exemplo, lembremos do caso de Glauber Rocha, em 1966. Ele é convidado pelo Sarney, que então tinha 35 anos de idade, e que tinha vencido, através da ODN Arena, após 2 anos do golpe militar, as eleições em São Luís do Maranhão. Sarney convida o Glauber a ir lá para
registrar a sua posse. E Glauber aproveita aquele momento, registra a posse do Sarney, aquela praça pública lotada de pessoas, com um discurso completamente grandiloquente, e Glauber aproveita para filmar as periferias, os hospitais psiquiátricos, as casas de repouso, nas quais os idosos morriam à míngua, as pessoas na rua morrendo de fome, e produz o mini documentário Maranhão 66, sobrepondo umas imagens às outras, sobrepondo um discurso da linguagem grandiloquente do Sarney àquela linguagem cinematográfica, realidade de ruínas. Sarney, obviamente, deve ter ficado muito chocado, estupefato com aquilo, mas o que ele faz anos depois? Ele publica, Sarney, um artigo no Jornal do Brasil, em 1981, no qual ele diz a seguinte coisa: tomava eu posse no governo do Maranhão e fiz uma ousadia que não deveria ter feito, com um amigo da estatura de Glauber Rocha, com um amigo. Eu lhe pedira que documentasse a minha posse. Glauber fez o documentário que foi passado numa sala de cinema de arte há 15 anos. E quando o público viu que uma sessão de cinema de arte ia ser passado um documentário que podia ter o sentido de uma promoção publicitária, reagiu como tinha que reagir. Mas aí o documentário começou a ser passado. E quando terminaram os 12 minutos, o público levantou-se e aplaudiu de pé. Não o tema do documentário, mas a maneira pela qual um grande artista pôde transformar um simples documentário numa obra de arte. Ele não filmou a minha posse, ele filmou a miséria do Maranhão, a pobreza, filmou as esperanças que nasciam do Maranhão, dos casebres, dos hospitais, dos tipos de ruas, e no meio de tudo aquilo ele colocou a minha voz, mas não a voz do governador. Ele modificou a ciclagem para que a minha voz parecesse, dentro daquele documentário, como se fosse a voz de um fantasma, diante daquelas coisas quase reais, que era a miséria do Estado. Portanto, o dispositivo Sarney operou de modo exemplar, o que os dispositivos midiáticos, não todos eles, claro, se colocam como seus fins, todos os dias, neutralizar o poder profanatório da linguagem como meio puro, impedir que o mesmo abra a possibilidade de um novo uso, de uma nova experiência da palavra. Já me encaminho para o fim. Todas essas questões aqui brevemente apresentadas me fazem pensar no gesto da tradução, quando esta não é compreendida como uma mera passagem de uma língua a outra, mas antes profana o texto dito original, sagrado, separado de nosso convívio, para que possa retornar ao nosso convívio através do gesto ritualístico da tradução, no qual a imaginação é a força que entra em choque com a tirania da forma. Por isso, o gesto de traduzir diz mais respeito à traduzibilidade. Pensemos no ensaio A Tarefa do Tradutor, escrito também por Benjamin, em 1921. Por isso, repito, por isso o gesto de traduzir diz mais respeito à traduzibilidade do que à tradução, mais ao modo de vir a ser do original, portanto, ao caminho, ao estudo, ao processo, do que ao produto, à obra. Por isso, em tal gesto, abre-se uma política da imaginação, na qual a esfera do comum não é unívoca, mas sim feita de múltiplas aproximações da ordem do sentido, que é, por sua vez, ela mesma, múltipla. Raul Antelo, o crítico já mencionado aqui, ao se questionar a respeito do ensino de literatura e de língua em nossos tempos, aponta que não se trata de ensinar um regime de forma, que transmitisse o sentido abrindo-se sobre os outros por contato ou por envio, contraste ou analogia, pouco importando se em via reta, oblíqua ou quebrada, tendo em vista que, diz ele, no mundo contemporâneo, o ensino da literatura não podendo mais aspirar à transcendência do popular, do democrático ou do nacional, deveria fundamentalmente fornecer a forma do acesso à abertura das outras formas, renovando sem cessar a chance da eclosão das próprias formas ou dos registros de sentido. Em contrapartida,
ele não deveria se circunscrever a uma forma ou a um sentido. Caso contrário, sua operatividade deixaria de ser descritiva para tornar-se apenas normativa. E conclui Antelo. Sua função precípua seria, pois, o colocar-se em forma da força. Assim, a meu ver, não há políticas da imaginação sem estudo, inclusive contra certos paradigmas pedagógicos que mantêm estruturas de forma alguma elevatórias. Não há políticas da imaginação sem desejo. A etimologia da palavra studium diz respeito ao grau máximo do desejo, mas também, como nos aponta Agamben, no pequeno texto Ideia do Estudo, ela remonta a etimologia da palavra a uma raiz ST ou SP, que designa um embate, o choque. Estudo e espanto, studiare e stupire, estupecer, estupefacer, não sei como é que se diz isso em português, provocar, né, uma espécie de sensação de estupefação, exatamente. São, pois, aparentados nesse sentido, aparentados, estudo e espanto. Aquele que estuda encontra-se no estado de quem recebe um choque e fica estupefato diante daquilo que o tocou. O amor, pela etimologia e filologia, Bom, eu não sei se a gente prossegue. Eu acho que eu posso abrir com um comentário em torno das falas da Júlia, da Glenda e do Davi, e eu acho que ele estava aí nas linhas finais do texto. Se ele conseguir voltar, isso é um problema sério dessas circunstâncias remotas, né? Que nós precisamos sempre levar em conta. Ou nem pensar mais, né, Cristina, acerca disso. Mas eu queria lembrar duas inferências que a fala da Júlia e da Glenda, e agora a fala interrompida do Davi trazem. Já voltou aqui, Manuel. Tá. Davi, termine, então, conclua, e aí a gente... Já estou concluindo aqui. O real é a queda. Então, como eu dizia, real é a queda. Como eu dizia, para finalizar, o amor pela etimologia e filologia nos ensina também que stupefacere é o resultado da junção de duas palavras, stupere e facere. O verbo stupere significa ficar pasmado, atônico ou atordoado. Também pode significar ficar parado, sem se mexer. O verbo facere significa fazer, com todos os sentidos que o verbo fazer tem no português: realizar, construir, produzir, praticar, provocar ou causar. Assim, stupefacere significa, literalmente, fazer ficar atordoado ou causar pasmo. Tempos impossíveis, paradoxalmente, são momentos singulares para que façamos ficar atordoado nosso pensamento. Como escrevia Clarice Lispector para o Jornal do Brasil, nos anos 70, diz ela: às vezes começa-se a brincar de pensar, e eis que, inesperadamente, o brinquedo é que começa a brincar conosco. Não é bom, é apenas frutífero. Então é isso, muito obrigado, e desculpa pelas quedas. A queda é real. Muito obrigado, Davi, como sempre, brilhante, muito bom ouvi-lo. Bom, acho que nós temos um tempo, eu vou começar, nós tivemos alguns comentários, eu repassei para a Carla, o professor Marcelo Guimarães, que nos acompanha, professor da Unirio, da Escola de Filosofia, acaba de dizer que estamos num tempo de estupor, né? Está aqui nos comentários dizendo isso, Davi, depois de sua fala. E eu queria, então, juntar aqui, somente a partir da fala da Júlia, que ficou meio... Acho que a Júlia se apressou para terminar, acho que ela pode retomar essa questão também, mas são dois elementos que têm muito a ver com o que vocês três disseram, e já agradeço aqui em nome, né,
das professoras, né, Júlia Studert, Ana Carolina Coelho e Cristina Rigoni, e da professora Carla, que é a diretora da escola, nesse momento e que nos ajuda aqui nessa intempérie remota, né? Mas é exatamente uma questão trazida pelo Agamben, quando ele diz que numa língua sem nomes, que tem muito a ver com o que a Glenda levantava de uma maneira muito forte, muito inteligente, como sempre. Uma língua sem nomes, quer dizer logo uma língua sem povo, é um demos, né? É uma ademia. Isso tem um procedimento de insolubilidade filológica, e que a ideia de que o nome da política que temos, né, a democracia, né, é simples e essencialmente em si uma ademia, ou seja, é uma palavra vazia, né, é um termo vazio, né, completamente vazio. Então, teve um comentário também muito inteligente de uma aluna da Escola de Letras, a Malena Bueno, e eu gostaria muito de reproduzir o comentário dela e o comentário de um aluno da Universidade Federal do Ceará, que também nos escuta, o Érico Araújo. Eu vou procurar aqui, que está mais fácil. Mas a Malena diz, acerca da fala da Glenda, é muito importante falar sobre isso nesse contexto em que professores e professoras estão tentando, tá aí, a Carla acaba de colocar, excluir alunas e alunos ao apoiar plano de ensino remoto. Bom demais ouvir pessoas como a Glenda. E o Érico, um pouco antes, logo depois da fala da professora Júlia Lopes, disse, muito inspirador ouvir essa fala em tempos em que aqui, na Universidade Federal do Pará, um interventor federal está impondo também aulas remotas. Então, são depoimentos de alunos, né, são depoimentos de pessoas que estão, de todos os modos, pensando a dimensão da experiência não como uma vivência isolada, né, que seria exatamente aquilo que refutaria a perspectiva da experiência a qual a Júlia se referia na fala dela. E aí é porque isso tem uma dimensão da perspectiva da juventude. E aí, por conta exatamente da fala desses dois alunos, que eu achei ótimas e impressionantes, recupero um texto do Pasolini, de 7 de dezembro de 68, e aí peço para que vocês comentem um pouco, né, e rearticulem ou prossigam com algumas articulações que, de certo modo, ficaram interrompidas, porque eu acho que tem essa questão mesmo da vida em via remota. A vida agora ela está colocada como única opção para nós, nesse momento pandêmico, como a professora Júlia Studert salientou no começo, né, ao ler o nosso texto, meu, da Cristina, da Carolina e dela, nós estamos num prazo impossível, quer dizer, num prazo indeterminado, num prazo infinito. Nós não sabemos quando isso vai parar, porque nós temos mais de 90 mil mortos, mais de 2,5 milhões de infectados num país sem ministro da saúde, né? E em que o debate não pode ser tão simplório nesse momento, o que vai muito ao encontro da fala do Davi. E da perspectiva neoliberal das gestões da universidade pública a qual a Glenda se referia. Pasolini diz o seguinte: não compreendo bem essa luta dos estudantes para terem o direito de fazer assembleias dentro da escola. Por que dentro? Por que não realizam suas assembleias nas praças, nos jardins ou nos telhados? Por que pretender obter a concessão dessa liberdade por seus superiores? E realizá-la em lugares que não são, por sua natureza, lugares de liberdade? Sei o seguinte: quem pretende a liberdade não sabe depois o que fazer com ela. Ele diz a mesma coisa num outro momento acerca da democracia.
Por isso, penso que os estudantes deveriam lutar não para pretender, concedidos ou concedidas pela autoridade, realizações de direitos, ou pelo menos não somente para isso, mas sim para pretender por si mesmas, por si mesmos, converterem-se na parcela mais importante, e nesse momento, isso é 68, real da opinião pública. Né? Então, acho que isso vai muito ao encontro do que vocês falaram, Júlia, Glenda e Davi, agradeço imensamente de novo, e gostaria muito que vocês esticassem, vai muito ao encontro dos comentários do aluno, né, o Érico, e da Malena, que eu trouxe para apresentar para vocês, tá? Então, acho que podemos começar pela mesma desordem, né, a professora Júlia. Já é a minha deixa, então, né? É para eu continuar. Só ratificar o Érico atualmente é professor da UFC do curso de audiovisual. Então, ele já está vivendo essa experiência, a fala dele vem da experiência da docência. Ele está como substituto ou ele já é efetivo, Júlia? Substituto. Está até terminando agora. Que é uma outra circunstância dessas, né, produzidas por uma precarização, que só para levantar, porque tem um comentário do Giuliano Abaliato aqui, também, que eu achei muito importante, desculpa, professora, mas é para referendar. Ele diz, é triste, inclusive, saber que o ensino remoto será utilizado como exemplo de avanço do ensino universitário, quando, na verdade, ele será um grande passo à precarização das universidades públicas. Também um comentário que vai ao encontro da Malena e do Érico, professor Érico, né? Nesse momento, professor doutor Érico, da UFC. Eu não sei se eu vou continuar essa conversa, mas existe uma dependência, talvez a gente possa dizer assim, das universidades particulares para a universidade pública. A universidade particular, salvo raras exceções, não se dedica à pesquisa e à extensão como a universidade pública se dedica. Então, eu, por exemplo, tenho no meu histórico escolar a universidade pública, muitos de vocês atravessaram a universidade pública, é onde a pesquisa pode se estender e pode se vincular a uma experimentalidade, se a gente pode dizer assim, do pensamento, né? E pode pensar com limites muito mais esgarçados. Na universidade particular, a gente está limitado por essa lógica neoliberal, por essa lógica capitalista, tanto que estivemos sob a urgência do retorno às aulas. Esse último comentário do Giuliano é muito preciso com relação a isso, porque nós que fazemos o corpo docente, né, também temos as nossas limitações, não é só o alunato que vem com não só a questão do acesso à internet, que é o básico, né, mas também com outras limitações com relação à possibilidade de exercer o pensamento, a possibilidade de pesquisa, a possibilidade de experimentar, né, alargar o pensamento, experimentar em outras direções que não essa que a política neoliberal instaura nas universidades privadas. Muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes as empresas estão dentro das universidades, né, fazendo troca comercial entre pesquisas de ponta, mas não se trata exatamente disso, a gente tem outras possibilidades de constituição. Quando a universidade privada aparece nesse cenário, ela aparece também, muitas vezes, na formulação dessa política neoliberal que precariza o trabalho. De qualquer modo, é um espaço, pode ser um espaço em que a pesquisa, em que a extensão também tem lugar, né? A gente tem
pouco de experiência disso na USU, mas a gente é extremamente dependente, e eu acho isso muito positivo. Eu acho que a gente existe também, a gente, para reforçar que há importância e a vida da universidade pública, e a gente tem uma preocupação, inclusive, de fazer esses entrecruzamentos, de estar próximo da universidade pública também, que a gente sabe que é um espaço muito rico e muito importante de outras existências, né, da atuação de outras existências. E por isso é muito bom poder fazer essa troca aqui, e quem sabe também recebê-los na USU, porque nesse sentido a gente consegue, a gente que está na universidade privada, a gente se beneficia e consegue se alimentar também da universidade pública, que é onde talvez ainda hajam essas centelhas de cintilância, né, que são tão importantes para a gente continuar na produção de um pensamento que não está, ou então que tenta escapar, né, dessas amarras tão sufocantes, como a Glenda falou. Não sei se a gente pode continuar, mas, enfim, talvez para também, eu já tomei muito espaço no começo, mas aí eu passo para a Glenda e para o Davi. Bom, estou aqui pensando. Acho que nesse contexto em que nós estamos, em que estamos vivendo on e offline ao mesmo tempo, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar o que é uma educação remota. Que tipo de conhecimento se produz e que se é possível produzir dentro dessa educação remota. Eu vou fazer mais perguntas do que tentar responder, eu acho. Quando a gente pensa nessa educação remota, estamos todos juntos, né? Quer dizer, quem são aquelas pessoas que vão ficando porque não têm acesso à tecnologia, porque não têm acesso ao computador, porque naquele bairro em que ela mora não tem acesso à internet. Então, acho que a gente vive um momento muito complexo, muito difícil, e acho que a presença muda na hora que a gente vai para esse contexto online. Não sei, acho que a gente tem aí várias questões de políticas desse retorno às aulas e do papel da universidade pública nisso. Acho que precisamos, para esse contexto de aula remota, que algumas vezes vem de cima para baixo, repensar como é que fica essa produção do conhecimento, o que é presença, o que é ensinar, o que é ser aluno, o que é ser professor. Eu acho que são questões importantes para pensarmos, porque não é apenas uma transposição. Nunca será uma transposição. Fico pensando também que a web, ela tem sido um espaço de esperança principalmente para aqueles corpos considerados objetos. Então, se nós olharmos, nós temos visto um grupo grande de pessoas da comunidade LGBT, de mulheres, de pessoas negras, colocando as suas vozes online, legitimando um conhecimento que é construído em outros espaços e divulgando isso online. Então, eu fico pensando como que seria para nós lidar com esse contexto em que a web pode ser um espaço de esperança para alguns, principalmente para algumas vidas que não podem se reunir em alguns espaços para discutir algumas questões porque os seus corpos são agredidos. Mas como transformar a web e a educação em espaço de esperança? Sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei. Penso que eu não sei. Eu acho que em tempos tão difíceis, não sei como lidar com isso, sendo muito sincera. Mas acho que a gente pode
reformular o que seriam essas aulas. Acho que vai chegar um momento em que nós não teremos como, entre aspas, escapar de entrar no mundo remoto para a educação pública. E eu acho que nós temos que pensar, repensar, reinventar, respeitando várias questões, como aquele aluno que não consegue acompanhar uma aula porque ele tem alguém com Covid na casa dele. Ou repensando aquele professor que nós estamos extremamente sobrecarregados, porque o trabalho docente, as tarefas que temos que fazer, estão absurdas. Né? Eu acho que é pensar num coletivo que a característica do momento, junto com o capitalismo, com o neoliberalismo, talvez, ou com certeza, tenha nos tirado a não capacidade, mas a habilidade momentânea de pensar em coletivo, de agir em coletivo e de estar em coletivo nesses espaços. Não sei se tem nexo o que eu estou falando, mas assim, é isso que eu pensei aqui nesse momento. Só uma questão, Glenda, que eu acho muito importante, talvez, e isso, já que o Raul Antelo foi citado 2 vezes no nosso texto de abertura e pelo Davi, e foi nosso professor, né, eu digo nosso porque foi meu professor, professor do Davi, professor da Júlia, uma questão que eu acho muito saliente nesses tempos impossíveis, como uma política da imaginação, me vem uma frase que ele gosta muito de repetir como diferimento, né? Quer dizer, muito mais do que encontrar respostas ou tentar responder a algumas questões, talvez a grande questão seja como deixar algumas perguntas ativas. E eu acho que é um pouco isso que você nos lança agora, né? Talvez a grande questão seja essa, né? Como deixar ainda algumas perguntas ativas. Estamos talvez muito apressados, né, em responder a todas as questões que nos surgem, muito apressados em responder a esse tempo que nos violenta, né, como impossibilidade, nos violenta como jurisprudência, quer dizer, como leu a Júlia Studart no começo, quer dizer, como uma força de lei, né, que nos solapa, e muito pouco preocupados em tentar deixar esse tempo minimamente nos tocar e que consigamos respirar diante dele para que possamos, de algum modo, nessas conversas, sem responder a ele, tentar estabelecer outras possibilidades de pergunta, alterando o vocabulário. Acho que a nossa questão agora, como processos de realfabetização, tem a ver exatamente com como alterar os vocabulários, né? Como deixar as perguntas ativas e como alterar os vocabulários. Eu acho isso uma questão fundamental e que talvez os cursos e escolas de letras possam pensar sobre isso, né? É quase como pensar sobre a pouca água para todo mundo, que já é uma questão, né, fundamental e essencial, quer dizer, já não há mais água, faz muito tempo para todo mundo. A água já é um artifício caríssimo. Então, é bem isso. Professor Davi, muito obrigado, Júlia e Glenda, mais uma vez. Eu queria fazer aqui um breve comentário, assim, porque gostei bastante disso que a Glenda falou sobre, né, levantar as perguntas e dizer que, de fato, não sabe, né, como se situar diante de todas essas perguntas. E eu reitero isso que o professor Manuel acabou de colocar. Eu acho que nós estamos muito apressados, né? Temos muita urgência em tentar encontrar essas respostas. Eu acho que muito do nosso trabalho agora deve ser no sentido de sustentar as perguntas, né? De ficar nesse território aberto que as perguntas nos colocam e nos desfazer, né? Nos distanciar dessas certezas. Eu acho que é um momento de profunda revisão, né? Como a Glenda colocou, a gente não pode simplesmente transpor as aulas que nós fazíamos, né, em ambientes presenciais para o ambiente online. Assim, não tem como de uma hora para outra a gente estar simplesmente gravando um vídeo. Se a gente pensa a sala de aula como esse lugar
né, assim, de problematização, né, a aula dialógica, essencialmente dialógica, de conversa, de troca, né? Como que a gente pode gravar um vídeo, né? A gente vai estar reforçando tudo aquilo que, né, ou simplesmente gravar um vídeo, né? Assim, claro que podemos pensar uma série de modos como que esses elementos podem estar reunidos, né? Assim, mas a gente não pode reforçar esse ensino conteudista, né? Essa transmissão de saberes. Então, acho que a gente tem que abrir espaço mesmo para esse não saber e sustentar de algum modo esse não saber, né? Porque estamos diante, enfim, disso que inclusive nomeia também a mesa onde todos nós estamos, né? Estamos diante desse tempo impossível. Então, dentro desse tempo impossível, a gente não precisa ter, né? Não temos um percurso já dado. Nós não temos como percorrer caminhos porque eles não existem, né? Nós vamos ter que criar e precisamos, portanto, de tempo. O tempo da ruminação, de gerir tantas experiências, né, tão intensas. Então, para mim faz muito sentido isso que você colocou, de não saber. Eu acho que todos nós não sabemos e não precisamos saber mesmo agora, né? Nós temos que sustentar essas perguntas e abrir espaço para as perguntas. Era esse o breve comentário que eu queria fazer. Concordo com vocês todos, todas, compartilho das preocupações, e se de fato tem alguma coisa que nos move em relação ao estudo, é o não saber. Então a gente é muito mais movido por questões do que por resoluções. E em relação ao que o Manuel colocou sobre a anotação do Pasolini, etc., eu acho que nesse momento a gente também tem tido uma oportunidade singular de rever o que significa de fato liberdade, tal como estávamos praticando até então. Uma liberdade, um exercício de liberdade sempre muito voltado para fins individualistas, de grupos muito circunscritos. E agora, diante das ações, dos gestos de solidariedade, nós temos tido a oportunidade de abrir, de fato, para uma liberdade que seja movida da ética e do comum, né? E como eu colocava antes, o comum, ele não é da esfera do único, do né? Ele é múltiplo. Então, quando a gente pensa na universidade, na comunidade, nós temos que pensar nessa série de diferenças, ou seja, desses corpos heterogêneos, dessas vidas heterogêneas que coabitam a universidade. E isso nos faz pensar, se a gente repensa o que significa liberdade, movido por uma solidariedade outra, que não seja cínica, e pensarmos em nossa existência dentro da universidade, a gente também vai estar pensando o que nós entendemos por autonomia universitária, que se fala tanto autonomia universitária, e essa autonomia, né, ou seja, como o próprio nome diz, essa lei que aplica-se a si mesma e exclui o que está, né, de fora dessa parte circunscrita pela lei. Então, as preocupações colocadas aqui pelo Juliano, pelo Érico, pela Júlia Lopes, pela Glenda, pela Carol, por todos vocês, ela é extremamente legítima, né? Como agora a gente vai lidar, ou seja, agora talvez estejamos sendo convocados para repensarmos o que significa também essa tão proclamada autonomia universitária, porque a gente sabe, a universidade também está fundada em paradigmas competitivos, de produção, que tem gerado cada vez mais espaços mínimos de debate, de conversa, de diálogo, né, lugares de desentendimentos e de pouco pensamento, justamente porque, né, muito movido por produção, por, enfim, quantificação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, essa questão da praça pública, né, que o Manuel colocava através do Pasolini.
há uma diferença muito grande agora entre o apesar de e o por causa de. Não necessariamente as pessoas que estão na rua, elas estão na rua apesar da pandemia, mas elas estão na rua também por causa da pandemia, porque a pandemia não é apenas um estado sanitário, mas também um estado político. Então, muitas das pessoas que estão na rua, elas estão justamente por causa do estado caótico, pandêmico da política na qual nos encontramos. E nós sabemos muito bem quem estão nas ruas, né? E sobre a questão da tecnologia, de fato, tem muitos sim e nãos aí. Não quero ser completamente contrário e ver a tecnologia como uma espécie de monstro, mas nós sabemos que a questão não é tão simples assim. Não basta dar conectividade para os estudantes, porque tem muitas variáveis, né, dentro de suas casas, ambiente ou não de estudo, e tantas outras questões. Por exemplo, agora, né, eu que tenho supostamente a melhor internet em casa, a internet caiu 2 vezes. Eu tenho convivido com 2 adolescentes que têm tido aulas virtuais e tenho visto como ele tem produzido neles angústia e frustração. Então, acho que os desafios aí que nós temos pela frente são imensos, até porque a gente nesse país não vai sair nem tão cedo de dentro de casa. Pelo menos nós, né? Acho que Manuel e Júlia tiveram um problema doméstico. Ah, Manuel voltou. Tudo bem. Assuma aí, Manuel. Não, eu acho que você podia comentar, eu tenho que cuidar desse probleminha doméstico agora. Eu só queria encaminhar se havia Carolina, Júlia e Cristina. Assuma aí o seu posto. Eu acho que nós... Não, eu vou, então, só textualizar verbo e vocal visualmente. O que eu disse aqui, né? Eu tenho que sair agora, nesse momento, por uma necessidade da casa. Eu quero agradecer, assim, já que eu vou ter que me retirar antes, imensamente, primeiro, a Ana Carolina, a Cristina e a Júlia, por uma parceria radical de acolhimento o tempo todo, por tudo, né, em toda essa temporalidade na escola e na Unirio, por uma força afetiva constituída e que nos levou a essa mesa hoje, de algum modo, né? Depois agradecer a Júlia Lopes, a Glenda Mello e ao Davi Pessoa. Estou dizendo com os sobrenomes porque são os professores convidados, mas são também parceiros de pesquisa e de, como dissemos no texto, né, de abertura, são parceiros de enfrentamento, quer dizer, de um enfrentamento comum, né, e agradecer imensamente assim, a disposição, porque não é simples estar nessa constituição de vínculos, para lembrar o Giordano Bruno, né, essa constituição de vínculos com tanta distância, né, com tanta distância física dos corpos, do abraço, da conversa, né. Eu que encontro muito a Glenda no programa de Memória Social, a gente conversa muito, nós temos trocado muitos áudios, porque nós nós precisamos conversar e a gente não vê outra saída, e isso é muito ruim, né, também, assim, ao mesmo tempo que é bom, é muito ruim. E, por fim, queria muito agradecer a Carla, né, pela disposição, pelo empenho, pela atenção conosco hoje, porque nós não sabíamos nos mover dentro dessa estrutura aqui, né, e agradecer que ela foi muito atenciosa desde o começo, o tempo inteiro, né, nessa tentativa de resolução desse problema e disso tudo, né? A Carla agora é a nova diretora da Escola de Letras e
e que seja muito bem-vinda e que faça um belo trabalho. Ela já apareceu, né, dizendo como vai fazer, quer dizer, acho muito bonito quando ela pergunta, né, às coordenadoras se pode marcar uma reunião, enfim. Então, acho que nós estamos diante já de uma possibilidade de tempos não tão impossíveis assim, como salienta a Glenda. Então, eu quero aqui, só em meu nome, já que tenho que sair, agradecer imensamente, e a todos que estiveram aqui conosco, né, me parece que foi uma noite de força, né, de algum modo. Então, gente, muito obrigado, beijo, abraço. Eu de fato, preciso, né? Ken está aqui atrás me chamando. Até já. Eu queria agradecer também e convidar a Carla, né, para fazer uma palavra. É a última mesa desse colóquio comemora os 10 anos da Escola de Letras. Ela vai entrar agora para fazer uma fala de encerramento. Oi, gente. Boa noite. Vocês já vamos encerrar, então, a mesa. Vocês, não sei se os convidados querem fazer algumas últimas considerações. Tinha aqui alguns comentários ainda do público. Se ainda tiverem fôlego também, tem uma última pergunta. Carol, só queria agradecer o convite de vocês. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ouvir a Júlia, a Glenda, as duas Júlias, você, o Manuel. É um prazer a gente estar compartilhando essas angústias, porque a angústia não é apenas no sentido de provoca estupefação e paralisia. A angústia também pode ser um ótimo momento para a gente conseguir mover algumas peças e dar um novo uso para elas, inclusive com um pouco mais de alegria. E, então, muito obrigado a cada um, a cada uma. É um prazer estar aqui com vocês e parabenizar os 10 anos da Escola de Letras. Espero que vocês também por lá possam atravessar tempos melhores. Júlia. Obrigada, Davi. Vocês não precisam nem responder, pode ficar como uma pergunta aberta e ativa para todos nós, né? Aqui nos comentários, uma pergunta do Marcelo Guimarães, que é professor da Escola de Filosofia e coloca na escola como escolé, como tempo de um certo ócio, não há sempre uma brecha para a imaginação de outras perguntas, outras formas de viver o comum? E depois ele, seguindo os passos, as pistas de tudo que foi dito hoje, talvez, e no que ficou reverberando, talvez para o Marcelo, ele colocou o estupor do tempo, o real é a queda, Alice salta para encarar a esquina do presente como a imaginação de Alice. Então, deixo essa pergunta ativa e esse último comentário também. Muito obrigada a todos, Júlia, Glenda e Davi, e aos meus colegas todos também. Reitero os agradecimentos que fiz no começo, nos nossos agradecimentos e na nossa apresentação conjunta, assinada conjuntamente. A Carla ainda vai fazer o encerramento? É você. Eu vou fazer, eu só queria perguntar, como o Davi fez uma fala final, só queria saber se a Glenda e a Júlia gostariam de falar alguma coisa também, ou se eu já posso encerrar. Eu quero agradecer a possibilidade de escuta e de diálogo. Eu acho que, nesse momento, eu concordo com o Davi, é sempre importante. Né? Acho que nós precisamos dessas escutas, desses diálogos, para enfrentar esses tempos difíceis. Para mim, tá ruim o som, tá? Então, eu deixo aqui só o meu agradecimento. Tá ruim, né? Só o meu agradecimento.
Vou ser breve também, então, acompanhando aí o movimento da Glenda e dar boa noite, agradecer esse espaço. A gente tem tido muitas angústias, né, na urgência do retorno das aulas, lá na Santa Úrsula, então é bom também desabafar, é uma fala meio desabafo, assim, porque tem essa convivência com a necessidade e a imposição das aulas e de como isso tem sido difícil. É bom saber que não é uma angústia solitária, mas coletiva. Por isso, obrigada, Davi, e obrigada, Glenda, também, pela parceria nessa noite, e mandar um super agradecimento à Júlia, à Cristina, à Carol, à Ana Carolina e ao Manuel, que são professores e amigos na dimensão da grandeza dessas palavras. E parabenizar esses 10 anos da Escola de Letras também. Boa noite, obrigada. Bom, gente, então primeiro eu queria agradecer aos colegas professores que organizaram essa mesa, Ana Carolina Coelho, Cristina Rigoni, Júlia Studert e Manuel. Agradeço também a fala do Manuel, de confiança, né, em mim, como nessa nova função da direção da escola. Como é a última mesa do colóquio, 10 anos da Escola de Letras na Unirio, eu vou fazer uma breve fala de encerramento, e eu vou repetir um pouco o que eu falei na mesa em que eu estive presente, que foi a mesa do dia 23, em que eu retomei uma fala da professora Maria Helena Werneck, que foi uma das idealizadoras dos nossos cursos e também a primeira diretora da Escola de Letras entre 2010 e 2016. Num depoimento recente sobre os 10 anos da Escola de Letras, a Maria Helena disse que percebia que o trabalho da escola vinha se consolidando em 3 dimensões, que é a dimensão da ação social, a dimensão da experimentação artística e a dimensão do pensamento crítico sobre a contemporaneidade e os discursos contemporâneos. Eu achei essa observação da Maria Helena muito acurada, né? E como eu disse nessa mesa da semana passada, eu acrescento a essas 3 dimensões apontadas pela professora Maria Helena uma 4ª dimensão, que é a dimensão do afeto. Nós todos que compartilhamos esse espaço de convivência da Escola de Letras, sabemos que a escola se tornou também um lugar de acolhimento, de cuidado e de troca. Um lugar à parte, né? Como disse o professor Gustavo Naves Franco na fala dele de abertura do colóquio. Né? Um lugar à parte que se contrapõe à truculência e ao obscurantismo que vem ganhando espaço nesse país. Né? Aliás, nesse sentido, eu faço um agradecimento especial ao Gustavo, que nessa mesma fala de abertura do colóquio se despedia do cargo de direção. Se a escola se tornou esse espaço de afeto, se deve muito à competência, à tranquilidade, ao entusiasmo e à delicadeza do Gustavo na condução do cargo de direção durante esses últimos 4 anos. Mas, enfim, eu acho que essas 4 dimensões, então, as 3 que a Maria Helena observou e essa 4ª que eu acrescentei do afeto, elas estiveram muito presentes ao longo de todo o colóquio. A dimensão da ação social esteve muito presente, sobretudo na mesa Mediações, Vulnerabilidade e Ensino, com os professores Diego Vargas, Gisele Sarti e Elizabeth Sara Lius, que, dentre outras coisas, falaram do trabalho desenvolvido pelos projetos de extensão, remissão de pena pela leitura e pré-vestibular social, projetos que são muito caros à Escola de Letras. A dimensão da experimentação artística foi contemplada na mesa da Guilda de Escritores, que tratou da criação literária coletiva. Esteve presente também na mesa Ato Poético, Ato Político, com Aline Mota e Paula Glenadel, que trataram do diálogo da literatura com outras artes e outras áreas do saber. A dimensão do pensamento crítico sobre os discursos contemporâneos atravessou praticamente todas as mesas, a começar pela mesa de abertura, que contou com a fala contundente da professora Beatriz Rezende, do UFRJ, e dos professores fundadores dos nossos cursos, Maria Helena Werneck, Flora Susequinde, José da Costa e Evelyn Orrico. Atravessou também a mesa de terça-feira, pesquisa acadêmica e os caminhos pesquisa acadêmica e os caminhos até o TCC,
quando os ex-alunos da Escola de Letras, Alex Barroso, Fernanda Martins e Gabriel Castro, destacaram a relação necessária da pesquisa acadêmica com a vida e falaram sobre o desafio de pesquisar temas que ainda enfrentam resistência e silenciamento na academia. A dimensão do afeto apareceu com muita força e beleza na mesa Cartas na Manga, sobretudo na troca de cartas entre os professores Luciana Vilhena e Marcelo dos Santos, e na performance de leitura que eles fizeram. Nas cartas, eles falavam não só das trocas teóricas entre eles, mas também do sabor que acompanha toda a construção coletiva do saber. A dimensão do afeto apareceu de forma muito bonita também na mesa PIBID e a formação de jovens professores, sobretudo quando o aluno Bruno Martins ressaltou de forma muito emocionada a dimensão do afeto que é necessária na partilha de saberes, na interação entre professor e aluno. Enfim, eu acho que o colóquio cumpriu belamente a sua função, ao comemorar os 10 anos de existência da Escola de Letras, delineando mais vivamente para a comunidade acadêmica o perfil dos nossos cursos e as nossas singularidades. Então, agradeço demais, primeiramente, aos professores Mazia Lemos e Marcelo dos Santos, que organizaram esse colóquio e pensaram nesse formato, que, afinal, foi bem sucedido, apesar de ter sido uma experiência nova para todos nós. Agradeço também a todos os professores que professores e alunos que participaram das mesas do colóquio e também daqueles que nos acompanharam assiduamente, assistindo como ouvintes aqui no YouTube e também colaborando com seus comentários no chat. Então é isso, gente. Muita alegria e vida que segue. Boa noite.